Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Estamos começando aqui mais um encontro nosso a respeito da espiritualidade na formação humana. Esse momento que a gente bate um papo rapidinho aqui e a gente tem a oportunidade de simplesmente refletir o quanto que a espiritualidade contribui para o nosso processo de formação humana, né? E aí o tema de hoje a gente vai falar sobre intuição. Quem alguma vez... Oi, Vera, boa noite. Quem alguma vez aí já tomou decisões escutando o coração, né? Essa semana a gente estava conversando, eu estava conversando com uma pessoa muito querida e ela passando por um momento aí de certa angústia e tal, é normal, né? Em relação ao futuro, eu estava falando sobre futuro profissional, né? Ela está um pouco ansiosa em relação a algumas mudanças que estão acontecendo na empresa dela. E a gente foi tomar um café, né? E falar um pouquinho sobre isso. E aí, no meio da conversa, eu falei para ela o seguinte: falei, olha, eu vou te dar uma sugestão que comigo funciona muito. Conversa com pessoas que querem seu bem. Conversa com pessoas que têm carinho por você, têm amor por você, pessoas que você se sente segura. Pode ser familiar, pode ser amigo, pode ser um parente, enfim, né? Mas pessoas que você saiba, que você sinta que quer seu bem. Conversa com essas pessoas, porque essas pessoas vão ajudar você a refletir sobre isso. E peça, né, a Deus, peça aos seus espíritos, né, que te guiam, que possam te trazer aí uma tranquilidade, uma serenidade para isso. Para que você possa tomar decisões, para que você possa fazer escolhas do bem, né? Então, e aí eu falei assim, escuta seu coração. É importante você acalmar um pouco a razão, né? Porque às vezes a razão, a gente fica tão focado na razão em alguma coisa, que a gente acaba não escutando o coração, né? Mas o que é isso, escutar o coração? Eu estava falando para ela permitir mais um pouco da intuição, né? Permitir mais se soltar nas tomadas de decisões, nas escolhas, e não é fácil, né? Não é fácil a gente sempre. Você imagina, vamos lá, sei lá, um gestor, né, um executivo de uma empresa, falou assim, olha, eu vou comprar, eu vou vender essa empresa porque eu acordei hoje, eu tive uma intuição. Você imagina um médico, né, de operar alguém, fala assim, olha, eu vou mudar esse procedimento porque eu tive uma intuição. Não é coisa tão simples assim, intuição, né? Olha, eu dei carona para essa pessoa na rua porque eu tive uma intuição. Intuição é uma coisa que às vezes vem, bate, né? Mas a gente fica às vezes com o pé atrás e tudo. E por que isso, né? Ao mesmo tempo que várias vezes, né? Você está com alguma coisa dentro de você, né? E você vai lá e é teimoso, você faz, mesmo sentindo que tem alguma coisa que não está legal, e a gente acaba quebrando a cara, né? Enfim. O inverso também é verdadeiro, né? Às vezes tem alguma coisa, assim, vai lá, faz isso, fala aquilo, demonstra isso, vai naquele lugar, você não vai e acaba perdendo uma oportunidade, né? Ou o inverso, né? Tem alguma coisa que fala assim, ó, não faz isso, não vai, e a gente acaba fazendo, falando ou indo, e aí a experiência às vezes não é boa. E da onde que vem essa coisa, né? Essa vozinha dentro da gente, né?
E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Quer dizer, vai falar não, né? Eu vou trazer para vocês aqui hoje um pouquinho sobre isso. Como é que eu penso, como é que isso faz sentido na minha vida. E aí eu espero que esse meu pensamento e essa minha forma de ver as coisas, sentir as coisas ou perceber as coisas, talvez para algum aí sirva e faça sentido e faça ter um entendimento, tá bem? É longe de mim falar que é isso ou é aquilo. É apenas eu estou compartilhando os meus pensamentos aqui, as minhas reflexões com vocês, tá bom? Mas hoje eu vou fazer um pouco diferente. Hoje eu quero ler algumas coisas para trazer uma base para a gente em cima do que eu estou pensando, tá? Se vocês me permitirem aqui, eu vou ler aqui um pedacinho aqui de um... deixa eu só me organizar aqui, pronto, agora tá legal. Pronto. Intuição, tá? Intuição é uma forma de conhecimento que está dentro de todos nós, embora nem todas as pessoas saibam utilizá-la, de acordo com a psicóloga Virginia Marchini, ou Marchini, fundadora do Centro de Desenvolvimento do Potencial Intuitivo de São Paulo. Olha, lá em São Paulo tem um Centro de Desenvolvimento do Potencial Intuitivo. Olha que negócio interessante, né? Intuição vem do latim intuire ou intuere, que significa considerar, ver interiormente ou contemplar, né? O matemático e filósofo Blaise Pascal referia-se à intuição como um produto da capacidade da mente de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, graças às infinitas conexões inconscientes que tornam possível a mente consciente fazer escolhas. Olha só, a mente acessa uma área inconsciente, faz uma série de conexões inconscientes e depois, em cima desses acessos, conscientemente você faz uma escolha. Você toma uma decisão consciente, mas com base nessas conexões inconscientes. Isso era que o matemático e filósofo Blaise Pascal falava sobre intuição. Grandes cientistas, entre eles Albert Einstein, considerado o maior intuitivo da história, enfatizaram o valor do potencial intuitivo. O psiquiatra Carl Jung dizia sobre o conhecimento intuitivo. Olha o que o Carl Jung falava, o Jung, né? Que fala sobre arquétipos e tal. Cada um de nós tem a sabedoria e o conhecimento que necessita em seu próprio interior. Né? Então, dentro da gente, a gente já tem, de acordo com Jung, toda a sabedoria e todo o conhecimento que a gente necessita. Já está dentro da gente. Já existe dentro da gente. Né? Então, essa Virginia, né, que é essa psicóloga lá desse Centro, né, de Desenvolvimento do Potencial Intuitivo, ela fala o seguinte: a mente intuitiva abre-se a respostas inovadoras e não dogmáticas. Mas aprender a confiar na intuição é um grande desafio, pois o senso comum ainda considera a intuição um conhecimento de risco. Pessoas com baixa autoestima, por exemplo, têm mais dificuldade em acreditar na inteligência intuitiva em função de uma desconfiança em relação a tudo que vem de seu interior. Olha só, se eu tenho uma baixa autoestima, né, eu fico desconfiado de tudo que vem de mim. Será que é isso mesmo? Não sei. Talvez. Não vai dar certo e tal. Eu não é assim. Olha como é que a autoestima da gente impacta, né, nesse potencial intuitivo. E de onde que vem, né? Aí eu vou trazer aqui para vocês algumas origens dessa intuição, né? Este é um dos pontos mais complicados quando o assunto é intuição.
Tem algumas correntes que apontam para uma origem, enquanto outras apontam numa direção completamente oposta. Não há consenso hoje a respeito da intuição, tá? O fato é que para correntes filosóficas, a intuição varia de um conhecimento imediato, que não necessita de qualquer tipo de dedução ou de raciocínio complexo para ser obtido. Para a psicologia, no entanto, a coisa fica um pouco mais profunda, já que a intuição seria um conhecimento que é acessado por uma via não racional, que em muitos casos não tem explicação aparente. Seguindo esta linha, os espiritualistas e esotéricos defendem que a origem da intuição está ligada ao chamado plano astral ou espiritual, que daria toques, dicas para nós por meio de sensações que não conseguimos explicar, mas que normalmente nos tiram de enrascadas, por exemplo. Ainda nesta linha, que é dos espiritualistas ou esotéricos, a origem da intuição estaria mais ligada ao que algumas religiões, como a religião hindu, por exemplo, chama de Akasha, acho que é assim que pronuncia, que seria a fonte de todos os pensamentos humanos. Em outras palavras, a origem da intuição estaria no que é conhecido como inconsciente coletivo, que é o lugar de onde viriam os pensamentos humanos, uma espécie de fonte universal que acessaria passado, presente e futuro. Isso explicaria a conexão chamada intuição. Então, eu trouxe aqui para vocês, tá? Um pouco aí dessa coisa de intuição, essas origens e como é que são algumas explicações da intuição. Vocês já tiveram alguma intuição? Vocês já passaram aí por alguma situação, por algum momento que a intuição tirou vocês de uma enrascada, né? Ou a intuição veio, vocês não escolheram a intuição e aí o resultado não foi legal? Olha, comigo já aconteceu várias vezes e eu aprendi a respeitar a minha intuição. Quando a minha intuição me fala alguma coisa, eu aprendi a respeitar, sabe? Quando vem aquela vontade, quando vem alguma coisa que é mais forte do que o meu pensamento racional e eu não sei explicar, é um sentimento forte. Aliás, eu sei explicar sim, né? A gente espírita tem uma crença em relação a essa explicação e eu aprendi a respeitar isso, né? E aí, para a gente poder agora vir para dentro da espiritualidade, sobre o aspecto da doutrina kardecista, né, ou a doutrina espírita, tem uma passagem no livro dos Espíritos que ela é muito importante para isso, tá certo? E aí, eu não sou de decorar o livro dos Espíritas, eu sei que de vez em quando tem alguma coisa que eu falo assim, cara, eu já li isso aqui no livro dos Espíritas, aí eu vou lá dar uma fuçada e aí eu encontro aquilo, né? A Elisete está falando sim, mas eu acho que o pensamento que é válido. Vamos ver isso, viu, Elisete? Vamos ver de onde que vem esse pensamento nosso, tá certo? Olha só, eu vou recorrer ao livro dos Espíritas, tá? Que é uma base para a gente em relação à explicação dos fenômenos e das relações entre nós, enquanto espíritos, sejamos espíritos encarnados ou desencarnados, né? No livro dos Espíritos, tem uma pergunta lá, que é a pergunta 459, aonde Allan Kardec, né, ele pergunta aos espíritos se os espíritos influenciam os nossos pensamentos e os nossos atos. Se os nossos pensamentos e os nossos atos são nossos ou são influenciados, né? Então, quando Kardec pergunta isso, a resposta dos espíritos é a seguinte: mais do que imaginas, pois com bastante frequência são eles, os espíritos, que vos dirigem. E aí Kardec fica instigado com essa resposta, e aí ele pergunta, mas esses pensamentos que nos são próprios, ou será que eles são sugeridos?
E aí os espíritos respondem para Kardec: olha, a vossa alma, né? Lembrando que a alma, de acordo com a doutrina espírita, a alma é um espírito encarnado, tá certo? Então a nossa alma é um espírito que pensa, é um espírito encarnado, que está exercitando o pensamento e está manifestando esse pensamento aqui no plano material através do nosso corpo físico. Então, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e, não raro, contrários uns dos outros. Ou seja, muitas vezes os pensamentos que nos atendem, né, muitas vezes são contrários uns dos outros. Uma hora eu penso uma coisa, outra outra, né? Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura com os vossos e com os nossos. Olha só, os espíritos estão falando que os nossos pensamentos estão misturados entre aquilo que é meu e aquilo que é do espírito do plano espiritual. O pensamento ele é formado através dessa conjuntura de reflexões, tá certo? Muito maior. Daí a incerteza do que a gente vê ou do que a gente sente. Porque nem tudo o que a gente percebe ou que a gente sente é 100% nosso. Tá? Por isso que gera essa incerteza. Será que isso é meu mesmo? Será que isso está certo? Será que essa minha intuição é minha? Ou será que é só da minha cabeça? Estou variando aqui. E, normalmente, a gente costuma ter essas ideias, às vezes, em conflito. Porque, às vezes, o meu pensamento diverge da minha intuição. Lembrando que a intuição vem um pouco dessa influência dos espíritos. Então, o que é o meu raciocínio, às vezes, é diferente da intuição. E como é que a gente pode distinguir o que é meu e o que é dos espíritos? E aí, quando Allan Kardec pergunta isso aos espíritos, os espíritos falam, olha, quando um pensamento é sugerido, você tem a impressão de que é alguém que fala. Então, normalmente, aquele primeiro pensamento que vem, aquela primeira intuição, aquele primeiro instinto, aquela primeira resposta é nossa. Mas a partir do momento que a gente passa a pensar e a gente começa a refletir sobre algumas possibilidades, neste momento a gente começa também a ser influenciado por esses espíritos, tá? Então, quando a gente está diante, né, de algum dilema, de alguma escolha, normalmente aquela primeira que vem é da nossa natureza, é da nossa origem. E a partir do momento que eu começo a avaliar, analisar, escutar e perceber, eu começo a receber outras informações diante daquilo que vai me trazendo um processo de reflexão maior, tá certo? E aí, Kardec pergunta Kardec pergunta para os espíritos, mas então eu sou influenciado por espíritos? E existem espíritos mais puros e espíritos não tão puros assim, ou impuros, né? Eu não posso também estar sofrendo a influência desses espíritos impuros, né? E aí a resposta, tá certo? Tem a ver com a nossa frequência, né? Tem a ver com a nossa afinidade. Então, se eu estou numa frequência do bem, automaticamente a intuição que eu percebo, tá? Eu estou intuindo espíritos que estão nessa mesma frequência. Se de repente a minha frequência não é do bem, tá? Eu estou com essa frequência mais baixa, voltado para alguns sentimentos mais egoístas e por aí vai, olhando de repente alguns sentimentos que não são tão legais assim, a influência que vem para mim também é a influência desse tipo de sintonia, porque eu acabo criando sintonia com espíritos que estão numa frequência similar à minha. Então, olha como é que o nosso estado de espírito, a nossa frequência espiritual, os sentimentos que nós alimentamos em nós, faz com que a gente possa
tomar decisões mais estruturadas do bem, mais harmônicas, ou então, se eu estou com uma frequência ruim, se eu estou com um sentimento ruim, se eu estou com um sentimento de medo, de raiva, de tristeza, de ódio, de ciúmes, de inveja, né? De orgulho ferido, de vaidade machucada, se eu estou vibrando nessas coisas e diante de mim eu preciso fazer escolhas, a primeira que vem é a minha, e quando eu começo a pensar, eu começo a ser bombardeado com influências de espíritos daquele tipo. E aí, eu estou alimentando esse tipo de tomada de decisão. Então é muito importante termos no nosso dia a dia, é muito importante termos no nosso dia a dia hábitos saudáveis, pensamentos saudáveis. Isso é um desafio, é uma disciplina, gente. Tá? É um exercício, né? É um exercício você, muitas vezes, conseguir dar a outra face, né? E dar a outra face é justamente mudar essa corrente de pensamento, né? De repente você está no meio de uma situação que a própria energia, a própria frequência daquele lugar, ela é uma frequência baixa, ruim, e você conseguir trazer, pelo menos em você, tá? Esse pensamento bom do bem, né? Não é fácil, é difícil, né? É difícil você acalmar esse sentimento e vibrar num sentimento de bondade, de caridade, de amor ao próximo. Não é fácil. O nosso instinto não é bem assim, né? Por isso que é importante, em momentos que às vezes a gente está um pouco perdido, a gente buscar pessoas que têm carinho por nós. É importante a gente se conectar com pessoas que têm amor por nós. É importante nós irmos para lugares que nos tragam paz, nos tragam harmonia, que façam com que essa nossa frequência ela seja uma frequência do bem. Para que nós tenhamos mais clarevidência na tomada de decisão, de decisões importantes da nossa vida. Que a gente, quando for tomar decisões importantes na nossa vida, a gente sempre tenha o bem como primário, como pensamento primário, que a gente tenha a bondade, caridade como pensamento primário, porque se eu vou tomar decisões importantes na vida e eu estou nessa frequência de bondade, de caridade, de coisas positivas, de harmonia, de paz, de serenidade, as influências que vão estar ao meu redor serão de espíritos assim. E faz com que as nossas tomadas de decisões, que nem sempre são racionais, às vezes o sentimento vem e influenciam nas tomadas de decisão, sejam também influenciados por espíritos dessa magnitude, dessa frequência, dessa áurea. E aí isso faz com que de forma racional ou irracional, no sentido de ser uma decisão intuitiva, tá? Uma decisão que o sentimento também faça parte, né? Agora, o melhor dos mundos é tomarmos decisões equilibradas entre a razão e a emoção. Esse equilíbrio entre o conhecimento e o sentimento, entre o material e o espiritual, esse equilíbrio, a busca desse equilíbrio é que nos faz ser mais íntegros. Íntegro no sentido de ser inteiro. Porque quando a gente toma uma decisão só racional, a gente não envolve às vezes a emoção, o sentimento, ela nem sempre é muito boa. E muitas vezes o contrário também é verdadeiro, quando a gente também está eufórico,
e toma uma decisão ali, naquela euforia, racionalmente, às vezes, também não é legal. Então, o melhor dos mundos é a gente desenvolver essas duas áreas, a razão, o conhecimento, mas também a emoção, o espírito. E aí, quando a gente começa a desenvolver essas duas coisas, quando a gente começa a entender a vida e a conhecer a vida, quando a gente começa a entender a origem das coisas, quando a gente começa a entender da onde que vem a intuição, e eu me permito intuir, aonde eu estou seguro a respeito de quem eu sou, isso me traz confiança, me traz autoestima, né? E ao mesmo tempo eu desenvolvo a razão e eu me permito sentir coisas positivas, as decisões, na maioria das vezes, tendem a ser positivas, tendem a ser melhores. Então a intuição vem daí, minha gente. Sobre, né, pelo menos essa é a minha crença, tá? Essa é a minha fé, essa é a minha verdade, serve para mim, tá? Essa intuição vem muito desses espíritos que nos cercam. Sejam esses espíritos encarnados, porque as pessoas fazem pensamento positivo para a gente, querem o nosso bem, e aí essa energia é positiva, é boa, né? Ou sejam dos espíritos desencarnados, quando a gente está numa frequência, numa vibe, né, que nem a galera fala, na vibe boa, do bem, nós também estamos cercados de espíritos do bem, que querem o nosso bem, que protegem, nos guiam, nos orientam, né? E aí, a junção do que a gente conhece junto com esse sentimento, com essa intuição que não é racional, faz com que as nossas decisões sejam mais edificantes, sejam mais organizadas, mais estruturadas, mais harmônicas, mais sustentáveis, né? E mesmo que as dificuldades da vida apareçam para todos nós, porque todos nós temos desafios, temos dificuldades, alguns numa área, outras em outras áreas, né? Mas todos nós temos, faz com que diante disso a gente consiga, né, dar passos mais edificantes, né, em prol do nosso aprimoramento, tanto pessoal, mas do nosso desenvolvimento enquanto humanidade, tá certo? Então, hoje eu quis falar um pouquinho sobre isso, né? Foi muito bacana essa experiência que eu tive essa semana com essa pessoa que eu tenho um carinho fantástico. Isso aí, Vera, a voz do coração, né? Escutar a voz do coração. É muito importante isso, né? Fazer o nosso coração pulsar em coisas positivas, não deixar o nosso coração adoecer, não deixar o nosso coração ficar depressivo, ficar raivoso, deixar o nosso coração, né, colorido, de bem com a vida. Isso é um exercício. Isso é um exercício que começa no nosso pensamento, né? Começa na nossa intuição, começa aonde eu direciono a minha vontade, tá certo? E aí quando eu olho para a vida dessa maneira, tá? Isso aquece o nosso coração, isso retroalimenta esse processo todo, tá bem? Então tá, minha gente, poxa, mais uma vez obrigado por todos vocês que estão aqui, tá? Elisete, Vera, né, Vanessa tá aqui hoje com a gente, tá? E todos vocês aí que estão assistindo, tá ok? Obrigado por estar aqui, eu desejo para vocês, tá aí, um beijo grande no coração de vocês, muito pensamento positivo, para que vocês se realizem nesse nosso caminho em busca da tal felicidade, né? Tá ok? Um bom final de semana para todo mundo. A gente se vê na próxima sexta-feira às 8 horas, nesse nosso bate-papo rapidinho aqui, tá certo? Quem tiver aí, né, alguma mensagem, alguma sugestão, alguma crítica, deixa aqui, tá, gente? Aí no bate-papo aqui, numa mensagenzinha. Se tiver algum amigo, alguma amiga, algum parente que faça sentido essas palavras aqui, poxa, não deixa de compartilhar com eles, não deixa de mostrar para eles, se fizer sentido e for positivo para eles, tá bom? Um grande beijo aí
no coração de todos vocês. Isso aí, Elisete, deletar principalmente o ciúme. Vamos ver se a gente traz esse tema, ciúme, na próxima sexta, se eu lembrar, tá bem? Ciúme é um bate-papo muito legal. Ciúme é muito legal, tá certo? E a gente se vê aí na próxima sexta, tá? Um grande beijo para todos vocês. Até mais, um grande abraço.